teremos 3 textos que eu quero compartilhar com os irmãos. Versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, diga comigo, vendo-lhe a fé. Vendo-lhe a fé. Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Jesus quer ver a fé. Vendo-lhe a fé, só então, vendo-lhe a fé, e aqui é a fé do paralítico, vinculada à fé dos 4, vendo-lhe a fé, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo que por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma tua cama, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Pai, eu quero mais uma vez, bom Deus, pedir a tua graça e misericórdia sobre tua palavra nas nossas vidas. A ação e o efeito do teu poder e da tua palavra nas nossas vidas. Deus, que tua igreja seja edificada, que tua igreja seja abençoada, que o Senhor seja exaltado através da exposição da tua palavra. Oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma história extremamente conhecida. E por isso quero trazer 3 textos bem conhecidos nessa noite. O primeiro é esse: 3 experiências de fé e de milagre. A história narra que Jesus chegou em Cafarnaum e aonde ele ia, a multidão afluía porque queria ouvir o que Deus tinha para falar. Muitos falavam assim: nunca vimos alguém falar como esse homem. Então as palavras de Jesus enchia e inundava o coração daquele povo. Então, muitas pessoas afluíam, corriam, a multidão, o texto diz a multidão, para onde Jesus estava. Jesus chegou em Cafarnaum, entrou numa casa, estava ministrando. Pessoas querem ouvir. Detectamos aqui 3 tipos de pessoas que vão atrás de Jesus. Aquelas que querem ouvir porque a palavra preenche o coração e faz bem, e edifica, e alimenta, e anima, e levanta, e encoraja. Mas há um outro tipo de pessoas aqui, que são os escribas, que iam justamente preparado, programado para criticar. Tanto que quando Jesus volta para aquele paralítico, eles começam a razoar em seu coração. A razoar é argumentar, é questionar, uma espécie de murmurar no seu coração. Só que Jesus conhecia-os. Então começa a falar: quem é esse para perdoar pecado? E um terceiro tipo de pessoas que vão até Jesus são pessoas que vão atrás de cura. Não há nada de errado nisso, pelo contrário, tem que ir mesmo, porque ele é Jeová Rafa, ele tem poder para curar. Não tem nada de errado. E Deus, muitas vezes, vamos entender que essa é a academia de Deus, a pedagogia de Deus, é melhor, né? Ele permite que você tenha qualquer tipo de dificuldade para que você possa enxergá-lo. Olha como eu gosto de Oséias. Oséias diz claramente, quero crer que é capítulo 2 de Oséias, diz assim: eis que te atrairei até o deserto e ali falarei contigo. Muitas vezes um deserto é uma enfermidade. Muitas vezes um exército é um desemprego. Muitas vezes um exército é na crise do casamento.
aquele ciúme desequilibrado, doentio da tua esposa, te leva a te pôr de joelho para chorar aos pés de Cristo e falar: Senhor, tem misericórdia, muda minha amada em nome de Jesus. Quantas vezes o estreito veio, o deserto veio, o vento contrário veio para te fazer chorar e orar, não é mesmo? É pedagogia de Deus. Não há nada de errado buscar cura, porque só Ele tem poder para curar. E desde aquela época, quantas vezes, eu não enumerei, mas quantas vezes estamos lendo o Evangelho e passam frases assim: e todos eram curados. Traziam-lhe muitos enfermos, eles eram curados, e eram curados, e eram curados. E lá, ainda foi citado também pela manhã, não é mesmo? Ou outro dia, não me lembro, vou conciliar agora, de púlpito, se houvesse, João escreve, se tivesse que escrever em livros os milagres de Jesus, não haveriam livros suficientes sobre a face da terra? É claro, vamos ser razoáveis. Na época não havia nem imprensa, né? Não havia nem imprensa. A quantidade de livro hoje dá para escrever, que era o que dá, porque é infinito o número de livros sobre a face da terra. Mas no contexto da época, quando João escreveu isso, se tivesse livros naquela época, não caberia nos livros a quantidade de milagres que Jesus fez em 3 anos, que Jesus operou em 3 anos, porque todos que lhe traziam eram curados. Então não tem nenhum problema, você tem mesmo que vir atrás de Cristo, ouça bem, para se alimentar da palavra, ser abençoado, e você vai ser em nome de Jesus. Você até pode vir questionar mesmo, eu quero ver essa igreja, eu quero ver essa liderança, eu quero ver essa visão, porque Deus vai te abençoar também. Isso é muito natural, e as pessoas veem mesmo. Criticavam Paulo na carta aos Coríntios, quando você estiver estudando escola bíblica, você vai ver que eles chamavam de Paulo de mercenário, que Paulo estava trabalhando pelo dinheiro. Aí Paulo fala assim: só peguei dinheiro de uma igreja que me sustentou, as demais igrejas eu trabalhei fazendo tenda para o meu sustento. Aquela igreja questionou a idoneidade de Paulo, o caráter de Paulo. Então sempre tem pessoas que vêm questionar, como os escribas estavam ali para arrazoar, sem problema nenhum. Até esses também são abençoados. Mas aqui o fato era que um paralítico, ele foi trazido para ser curado. Note bem, o constrangimento. Eu fiquei tentando imaginar. Para começar, um paralítico sem expectativa talvez de casamento, sem expectativa de vencer na vida, de realizar sonhos, decepcionado, triste, abatido. Jesus fala para ele assim: perdoados são os teus pecados. Sempre. Deus sempre quer fazer a obra completa. Ele não somente quer curar a parte física, mas também a parte emocional e a parte espiritual. Filho, perdoados são os teus pecados. Aí os escribas, que eram os compiladores da lei, começaram a razoar, a argumentar no coração, com preceitos negativos, né? Quem que é este para perdoar pecado? Questionando. Jesus captou. Jesus falou assim: presta atenção, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Digo, levanta, toma tua cama e anda. Olha que coisa extraordinária. Eu quero crer por 2 razões Jesus fez isso. Quando ele falou assim: perdoados são os seus pecados. Porque ele sabia que os escribas bem conheciam que só Deus tem poder para perdoar pecado. E Jesus estava aqui se revelando como Deus. Eu amo Tito capítulo 1, versículo 13. Aguardando com expectação a manifestação da glória do nosso grande Deus, Jesus Cristo. A Bíblia apresenta Jesus como Deus. E ali quando ele falou assim, para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta, toma tua cama e anda. Eu quero crer que Jesus estava ali se revelando como Filho de Deus. E Filho de Deus é Deus. Deus. Unigênito de Deus. Tá? Em segundo lugar, eu quero crer também que Jesus estava ministrando: perdoados são os teus pecados. Porque muitos de nós, para ver a glória de Deus, que nós tanto almejamos, que nós tanto desejamos, temos que ser tratados primeiro no coração. No coração. Nós temos que, como costumeiramente temos ministrado nos pequenos grupos, nos estudos bíblicos, na escola dominical, como Deus tem nos falado, não somente através de um homem, mas é uma lente teológica, Deus tem falado através dos profetas aqui desta casa. Para que você veja a glória de Deus, o fogo de Deus, você tem que quebrar o altar de Baal, renovar o altar do Senhor. Aí você vai ver a glória e o fogo de Deus na sua vida. Então ali, Jesus volta para ele e fala claramente: olha, perdoados são os teus pecados. Nos trazendo a ideia que os pecados dele, como diz lá em Isaías, eram justamente os pecados dele que estavam bloqueando a bênção dele ser liberto daquela paralisia. Existem coisas que nos impedem de receber a bênção.
Quando Jesus fala estão perdoados os seus pecados, ele está realmente eliminando toda barreira para que aquele jovem possa experimentar o sobrenatural de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 3, né? O versículo 1 a 3. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. E Jesus fez justamente isso. Tira o pecado para que ele possa dar. Tira o pecado. Filho, perdoados estão os teus pecados. Ele não completou a obra e os escribas já estavam arrazoando. Mas quem que é ele? Calma, deixa eu terminar o que eu vou fazer. Mas já que você citou, eu vou falar. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta, toma a tua cama e anda. Ele concluiu a obra naquela vida. Jesus faz tudo por completo. Glória a Deus por isso. É uma coisa extraordinária. Mas o que nós vamos ver aqui, nesse primeiro texto, a fé desses quatro. Era a fé desses quatro. Mas não só a fé dos quatro. Vendo-lhe a fé, disse ao paralítico. Então Jesus estava se dirigindo ao paralítico. A fé dos quatro amigos vinculada à fé do paralítico. Vendo-lhe a fé para curar. Se eu tivesse que dar um tema, os meninos também já colocaram lá no slide, que estamos transmitindo, fé para curar. Precisamos de fé para curar. Fé para curar. Eu tenho que dar uma pausinha aqui, de 30 segundos, e explicar uma coisa. Muito bem ministrado pelo Eli. Eu entrei em crise muitas vezes na minha vida. Porque nós vimos, jovens estão orando e pessoas estão sendo curadas. Nossos jovens têm saído à rua, no trabalho de quinta-feira, várias vezes demônios têm se manifestado, eles têm expulsado, estão tendo as experiências deles crescendo em Cristo. Nós temos visto o sobrenatural de Deus, ele testemunhou no trabalho dele, uma senhorinha chamou ele para entrar, ele orou, ela foi curada na hora. Pela manhã, uma outra irmã que testemunhou, que após receber a oração já foi curada, e ela passou a semana muito bem, não sentiu mais nada. Na semana passada recebeu a oração e foi curada. Mas houve um tempo de muita manifestação de cura e que eu comecei a ficar em crise. E as pessoas inocentes, saudavelmente inocentes, começaram a se propagar. Nossa, tem um dom de cura, tem um dom de cura, tem um dom de cura. Isso começou a dar um nó na nossa cabeça. Porque alguns sinais começaram a seguir em resposta ao clamor da igreja em oração. E aí começou a dar um nó, porque se nós tivéssemos o dom de cura, nós entraríamos aqui na Santa Casa nessa noite e libertaria todo mundo. Amém? Não é verdade? Não é verdade? Libertaria agora. Sairia colocando a mão em todo mundo vendo a resposta. Mas começou a dar uma crise. E a pergunta veio, por que Deus cura uns e Deus não cura outros? A pergunta veio e nós somos tomados de uma crise espiritual. Por que Deus cura uns e não cura outros? Eu vi a tia Júnia sendo curada, de câncer. Eu vi o Fernando sendo curado de câncer. Eu vi a Vitória sendo curada de leucemia. Eu vi a Zaira sendo curada de linfoma. Eu comecei a ver pessoas sendo curadas e outras, a minha mãe, a minha sogra, outras pessoas não eram curadas. Então nós fomos tomados por uma crise. E nós travamos batalha de oração, estamos buscar resposta. Me lembro que eu fui fazer um congresso de cura, ministrado pelo André Valadão, numa igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Osasco. Encontrei aquele congresso pela internet, acho que até o Kleber que encontrou para mim, não sei, eu nem mexi na internet naquela época. Sai correndo, eu quero resposta a Deus, porque uns aí são curados, outros não. Nessa noite, eu gostei de trabalhar com os irmãos algumas respostas. Mas a resposta que Deus trouxe para nós naquele dia, ou naqueles dias, porque a resposta não veio no mesmo dia. Nós fomos buscando, orando, meditando, e Deus nos levou lá em Salmo 62, verso 11. Uma vez disse Deus, 2 vezes ouvi isso, o poder pertence a Deus. Era uma forma de Deus falar para nós, sossega, porque vocês não fizeram nada, a glória não é de vocês, vocês não são nada, o poder é meu, quem opera sou eu, e isso não está no controle de vocês. É uma forma de Deus puxar nossa orelha e falar, sossega, senão nós ia ficar louco. Ia ficar todo no xarope. Mas observa outra coisa. Aqui que nós vemos aqui a fé desses 4 que abriram o eirado do telhado, desceram o garoto aos pés de Jesus. E uma coisa nós vamos ver aqui, a primeira coisa, Jesus Cristo, ele tem poder para te curar. Olha só, capítulo 5, você pode abrir comigo. Vamos falar de Jairo aí. Capítulo 5 aí no mesmo Evangelho Marcos, eu sei que você está com a tua Bíblia aberta ainda. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele outra grande multidão. Já tinha uma grande multidão dentro daquela casa. Uma grande multidão do outro lado. E ele estava junto do mar.
Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente ele suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Dá uma puladinha, porque depois a gente volta na mulher hemorrágica, verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns das casas do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, e quando disseram: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai, mãe da criança e os que vieram com ele, Tiago, João, Pedro, né? E entrou onde estava a menina, obviamente. Tendo-a tomado pela mão, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém a soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Olha que coisa extraordinária. Nós vamos ver alguns passos. O que fazer? Fé para curar. A fé, ela é seguida de ação. Não existe isso. Não tem como. Toda fé é seguida de ação. Se eu não tinha onde cair morto, mas aos 18 anos eu tinha fé que um dia teria um carro, fui tirar a carteira de habilitação. O camarada não tem nem onde cair morto, mas ele aquele vai casar, já está namorando. E aquele dia está namorando, porque namoro é para casamento, amém? Namoro não é para enrolar nem ficar aliciando ninguém, não é mesmo? Namoro é para casamento, né? Então ele tem fé que um dia vai casar, ou ela tem fé, então já está namorando. Fé. Tem um tostão, não tem como pagar aluguel, não tem como sustentar a menina, mas ele tem fé. Ele tem fé que eu vou casar. Isso ele tem fé. Quando você sai pela manhã ou manda um currículo, sai pela manhã para procurar emprego, antigamente saímos pela manhã ou manda um currículo, é porque você tem fé que a porta vai se abrir. A fé era seguida, acompanhada de ação. Quando você crê, olha que coisa extraordinária, quando você crê que Deus pode curar, você ora pelos enfermos. Quando você não crê, você nem ora, você não tem motivação para orar. A fé é seguida de ação. Quando você crê que Deus responde, você frequenta culto de oração. Quando você não frequenta, você fica em casa vendo televisão. É incrível, né? É incrível. Salvo o quê? Você larga a televisão quando vem a batalha. Eu lembro um cântico muito pesado de hino, quando a morte entrar em seu próprio lar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo perecer, tu precisa de Jesus. Você pode me ajudar no coro? Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Interessante, né? Mas quando você crê que Deus pode abrir porta, quando você crê que Deus pode curar, Deus pode fazer, você vence cansaço, você vence a falta de recursos, você corre para a casa do Pai. Lembra de Ana? Ana chorava no altar do Senhor, e o sacerdote Eli falava: tu estás embriagada, mulher. Onde que Ana foi clamar ao Senhor? Ele corre para a casa do Pai. Quando ele crê, ele corre. A fé sempre é seguida de ação. Agora, dizer que eu creio, eu tenho fé, mas você não clama, você não busca, você não faz nada, é questionável a tua fé. Olha esse pai era um religioso, era um principal da sinagoga, ele era um chefe de uma sinagoga, era um rabi, era um líder de uma sinagoga. Ele quebrou preconceitos culturais. Por quê? Porque Cristo, ele era já planejado a sua morte desde o início do seu ministério. Os fariseus e saduceus, desde o início, planejavam a morte de Jesus. Quando ele se intitulou Filho de Deus pela primeira vez, já planejavam a morte. Ele sabia que a cúpula planejava a morte, mas ele não estou nem aí com a cúpula, eu quero que cure minha filha. Ele quebrou todo o preconceito cultural, todo o preconceito religioso, barreiras, ele quebrou.
ele sabia que a fonte era Jesus, ele já sabia que Jesus estava fazendo. Jesus acabou de curar o paralítico, ele pode curar minha filha. Mas olha a fé desse pai. Ele sai, ele quebra, ele abre mão dos seus valores religiosos, sociais, culturais, e ele vai até Jesus. Ele prostra-se. O que ele faz, igreja? Ele prostra-se. Como Ana, o que ele faz? Ele prostra-se. Ana prostrasse. Se você tem alguma dificuldadezinha de joelho, não tem problema. Também a simpatia não está no joelho. Calma aí. Tá? Poder não está no joelho. Você pode, de repente, flexionar os joelhos, né? Mas não flexionar a alma. Não flexionar o coração. Então, não é a questão da postura de oração. Eu gosto de orar de joelho, porque de joelho eu quero me humilhar, me quebrantar diante do Senhor. Ana prostrou-se, Jairo prostrou-se diante do Senhor. Olha a palavra dele. Senhor, minha filha está à morte. Venha para curá-la, para salvá-la. Um outro evangelista, Mateus, vai falar que Jairo conta assim, minha filha morreu, venha para ressuscitá-la. Venha para orar por ela. Mesmo sabedor de que morreu. Não há nenhum problema nisso. Por que um fala está à morte para morrer e o outro fala morreu? Pode ter sido um tempo de insistência, talvez Jairo, pode ter sido. Jairo falando, vem comigo, vem comigo, vem comigo. E olha aqui, chegaram o pessoal da casa dele, vem comigo que minha filha está para morrer, vem comigo que minha filha está para morrer. Mas olha o verso seguinte que nós vemos lá. Vieram alguém da casa dele e disse, tua filha morreu. É possível que o outro evangelista tenha registrado na hora que está a morte. Ele falou, venha porque ela já morreu. Não tem nenhuma contradição. É possível que Jairo estava insistindo para que Jesus viesse. E Jairo arrebatou Jesus, vem comigo. Mas a multidão sempre afluía, sempre a multidão estava em cima de Jesus. Sempre, sempre, sempre. E quando chegaram em casa, diz a palavra do Senhor, quando chegaram em casa, havia choro e pranto. E alguém disse, a tua filha já está morta. Para que isso? Tua filha já está morta. Meus irmãos, a fé. Existe, a tua fé, ela pode ser abatida fácil. Palavras contrárias. Eu conheço jovens da nossa igreja, e talentosas, cheias de talento, que não cantam porque o irmão falou, você não canta nada, ela travou. A tua fé, teu ministério pode ser abafado, afogado, matado. A tua fé. Talvez você, pai, mãe, sem perceber, um dia você liberou uma palavra errada. Meu filho, você não serve para nada, você não presta para nada. Ou teus pais liberaram essa palavra contrária na tua vida. Você não vai dar em nada. Você não serve para nada, você não consegue fazer nada. Há poder no sangue de Jesus, está anulado essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda isso, a tua fé pode ser abalada. De repente a tua esposa vai falar assim, como é que você vai falar de Deus vivendo essa vida aqui dentro dessa casa? Isso pode ser o inimigo usando a mulher de Ló para sufocar e matar a tua fé. E pode ser o contrário verdadeiro também. Pode ser o marido falar, que tanto você vai na igreja, não sai dessa igreja, leva logo a cama para essa igreja. É uma tentação, o inimigo está levantando para matar a tua fé. Olha aquela mulher, o que irritava aquela mulher de Jó? Ela via Jó sacrificando, adorando, as madrugadas, todas as vezes que acabavam as festas dos seus filhos, e os filhos gastavam bem, chamavam também as filhas, e comiam, bebiam, todas as vezes ele sacrificava, ele adorava ao Senhor, e aquilo é bem provável que irritava aquela mulher, irritava aquela fidelidade dele, a fidelidade de Jó é bem provável, a fidelidade dele em servir ao Senhor, em cultuar ao Senhor, em ofertar ao Senhor, em adorar ao Senhor, irritava aquela mulher. E é bem provável que aquela mulher ia cozinhando Jó dia após dia, questionando a sua fé. E na hora H, quando tu aprendeu tudo, fala, então, como é que fica agora o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Quantas pessoas já falaram isso para você? Onde está o teu Deus? Ação do inimigo para sufocar e matar a tua fé. A tua fé. Mas também o contrário também é verdadeiro. Quando falaram isso, Jesus viu que a fé, olha a fé de Jairo, vem, põe as mãos na minha filha porque ela está à morte, vem logo, vem. Jairo cria que Jesus é a resposta, a fé dele estava em alta. Quando chega lá, vem o inimigo tentando sufocar a fé, ela já morreu. Jesus observa aquele risco, o perigo de ter a fé abatida. Jesus volta para Jairo e fala, olha, crê tão somente, não deixa apagar a tua fé,
creia, continue orando, continue clamando, continue buscando, porque Deus não terminou o seu papel, Deus não terminou a sua história, Deus não terminou o plano que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Creia tão somente, guerreia, batalha, Deus é fiel, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de você, creia tão somente. Aí simples, estava todo mundo chorando. É possível, porque era a cultura da época, pagar-se as carpideiras. Estavam chorando. Jesus falou assim, é o seguinte, não posso ter aqui pessoas incrédulas, não posso. Tira os incrédulos, fica o pai, mãe, e fica Pedro, Tiago e João comigo, só fica vocês, 5, eu quero só 5 pessoas comigo. Vem, saiu todo mundo, os contrários saíram, ficaram só aqueles que estavam fechados, o poder da unidade, tudo que ligar na terra será ligado no céu, dá para entender? Aí uma igreja vai crescer quando o povo estiver unido, concordando, tudo que concordar na terra será concordado no céu. Jesus tirou as discordâncias e só ficou com as concordâncias, trouxe os discípulos, 3, Pedro, Tiago e João, o RD de Jesus. Os 3 estavam no Monte da Transfiguração, nas situações mais particulares eram esses 3. Jesus trouxe pessoas de confiança, pessoas que estavam com o coração voltado para a glória de Deus, e trouxe pai e mãe que tinham amor e quebrantamento suficiente. Venham comigo, só vocês 5, o texto diz. E quando chegou lá, ele tomou a menina pela mão, tirou as discordâncias, ficou com a concordância, tomou a menina pela mão, Talita cumi, menina, em nome de Jesus, levanta, levanta. Diz a palavra de Deus que ela levantou. Jesus ordenou que desse alimento para ela, porque ela tinha 12 anos, cheia de vida. Imagina, comeu 15 sanduba, não sei quantos dias não comia, né? Gente, não é gostoso ver o que Deus faz? Já se colocou no lugar de um paralítico que tem os seus sonhos comprometidos? Às vezes, quando nós estamos mais orando, quem está mais sensível, eu passo, vejo pessoas passando na rua, cadeira de roda, eu falo, meu Deus, podia jogar bola, basquete, nadar. Nadar até que pode, né? Mas a vida está tão comprometida. Imagina um chefe, um camarada tem dinheiro, tem posição, tem status, tem tudo, mas a única filha dele morreu, não tem onde bater. Por que esse mundo não abre os olhos e sabe assume logo que a nossa única esperança é Jesus? Assuma logo, minha esperança é Jesus, minha esperança não é meu esposo, não é minha esposa, não são meus filhos nem meus pais, minha esperança não é o futuro presidente do Brasil, a minha esperança é Jesus. O Jairo teve que quebrar todos os paradigmas, quebrou todos os paradigmas e se humilhou, prostrou, se humilhou, suplicou. Olha que interessante. E o texto que nós pulamos aqui, sobre fé para curar. Fé para curar. O texto que nós pulamos foi da mulher hemorrágica, tão conhecido quanto os outros 2. Grande multidão o seguia, versículo 25. Comprimindo, apertando-o. Quase que sufocando. Grande multidão. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe nas vestes. Porque dizia, se eu apenas de tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Olha que coisa linda. Eu tentei, na minha meditação, na minha reflexão, me colocar no lugar dessa mulher nessa hora. Vou ler novamente. Logo se estancou a hemorragia. Ela sentiu isso e parou. Sentiu que o corpo estava curado do seu flagelo. Ela sentiu. É possível que essa mulher, seguida da hemorragia, também acompanhava uma desagradável dor, um desconforto, uma dor, além da hemorragia em si. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos, vês a multidão? Te aperta e diz, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e temendo côncia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Toda a verdade. Daí ela contou, olha Jesus, eu estou há 12 anos nessa situação. Eu estou numa dificuldade, toda a verdade.
toda a verdade. E Jairo, desesperado, vem curar minha filha, mas Jesus quer ouvir da tua boca nessa noite toda a verdade. Dá para entender? Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre desse mal. Não dá para, não dá. Talvez as mulheres, glória a Deus pela sua vida, mulher, talvez você consiga entender um pouquinho essa mulher. Mas nós não conseguimos entender. Porque a cultura, o contexto era outro. Naquela época, a mulher não tinha valor nenhum. Por mais que você, mulher, tente entender essa mulher, você não vai conseguir. E nós, homens, menos ainda. A cultura, o contexto era outro. Uma mulher, normalmente, uma mulher sem nenhum problema de saúde, nos seus dias normais, tudo que ela tocava era imundo. Nos seus dias normais, uma mulher saudável, nos seus dias normais, tudo que ela tocava era imundo. Se tocasse nesse vaso aqui, pode jogar fora. O vaso se tornou imundo. A mulher não podia tocar em homem nenhum, em nada. Tudo que ela tocava perdia o valor, depreciava o valor. Tudo que essa mulher tocava, por questão cultural, ela era rejeitada em toda a cidade. Por quê? Porque ela era uma mulher bem-sucedida. O texto diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos. Então era de comum conceito de toda a sociedade a situação daquela mulher imunda, que está imunda não só uma semana, alguns dias por mês, mas há 12 anos aquela mulher é imunda. E ela era tida como imunda. Então ela era, de certa forma, humilhada. Por quê? Porque tudo que lá vem a mulher que tira valor de tudo. Então ela sofria com aquilo. Por isso que ela conta toda a verdade. Ela levava em si não só o mal, o desconforto da hemorragia, mas certamente por consequência e desdobramento, reflexo da hemorragia, vinha uma anemia, uma fraqueza tremenda. Fraqueza, anemia. Perdeu muito sangue, 12 anos. Uma hemorragia profunda. Ela gastou todo o dinheiro, problema de saúde, uma situação incontrolável pela medicina, discriminada pela sociedade, rejeitada certamente. Se ela fosse casada, o homem não queria ela, porque não queria tocar numa mulher imunda. Se ela não fosse casada, ela tinha perdido a esperança de um dia vir a casar. Como é que estava a cabeça e o coração dessa mulher? Você já se colocou nesse lugar? Mas uma coisa extraordinária. Ela soube que Jesus curou um paralítico. E ela quebrou toda a barreira. Ela saiu tocando nas pessoas. Eu não vou perder essa oportunidade. Irmãos, é inacreditável. É inacreditável. Semana que vem teremos ceia, teremos a relógio de oração. Como é que passa na tua cabeça perder um relógio de oração? Eu sei que na minha passa, eu não vou perder essa oportunidade. Essa semana teremos um pequeno grupo, eu não sei como é que você lida com isso. Mas eu já sei como lida na minha cabeça. Eu não vou perder essa oportunidade. Na semana que vem nós teremos escola dominical. Eu não vou. Terça-feira teremos unção com óleo. Eu não sei como processa na sua cabeça. Mas na minha cabeça eu sei, eu não vou perder essa oportunidade. Essa mulher, ela falou assim, eu não vou perder, Jesus está passando aqui. Ela enfrentou tudo, ela furou a multidão, uma grande multidão. Você tem ideia do que é uma grande multidão? Compartilhei no outro culto. Eu me lembro uma ocasião de 87 a 91. Eu pegava uma média de 10 a 14 condições por dia para trabalhar e estudar. 10 a 14 condições por dia. Eu acho interessante que eu aproveitei esse comprimido, porque a multidão te comprime Jesus. E eu vi isso, certa feita, porque eu tinha acabado de estudar nutrição, eu entendi que quem trabalha com alimentação ou na saúde, se você pega uma condução, você tem que se esterilizar para trabalhar com alimento ou trabalhar na área da saúde, porque você pega a contaminação só de encostar nas pessoas. Então eu lembro que eu pegava aquele trem. Olha só, eu saía da minha casa, pegava um ônibus até a estação Santo André. Pegava um trem até a Luz, andava até a estação Júlio Prestes, pegava o trem Júlio Prestes até a estação do Moraes. Fazia meu trabalho nesse restaurante, 2 horas dedicava ali, andava novamente até a estação, pegava outro trem até a estação Presidente Altino. Fazia o trabalho e voltava, pegava outro trem da FEPASA até a estação de Barueri, Alphaville. Aí depois pegava o trem, 5, 6 horas da tarde, até a estação Júlio Prestes. Aí pegava o metrô até Vila Mariana, para estudar, que estudei na Vila Mariana. Aí depois, quando acabava o estudo, 11 horas da noite, seminário, eu pegava o metrô até a Estação da Luz. Aí na Estação da Luz eu pegava o trem até Santo André. E na Estação de Santo André eu pegava o ônibus até em casa. Todo dia isso. De 10, quando enchia, não dava para pegar ônibus, então eu tinha que dar a volta de São Paulo, pegar 14 condições. E foi nessa época, esse tem apertadíssimo, tem de Santo André, que eu li a Bíblia toda. Esse comprimindo, era o 2º ano de seminário.
Então, certa feita eu ia no trem, só consegui ler a Bíblia toda porque eu ia no trem. Fila de ônibus, horas na fila de ônibus. Então, onde eu ia porque eu tinha que ler a Bíblia toda, matéria de seminário, segundo ano, Gênesis, Apocalipse, um ano. Fora os outros livros de cada matéria. Cada matéria dava 3 livros, foi em torno de 30 livros a mais. Obrigatoriamente, eu li muito mal, não compreendendo quase nada, porque eu não fiz seminário pensando em ser pastor. Depois que eu vim reciclar aqui, mais 38 matérias, eu li para ler, eu li por ler. Quero crer que eu não compreendi muita coisa, era muita leitura, a cabeça cansada, precisava dormir. Mas eu me lembro que dentro do trem, lendo ali, ó, eu segurava nada, só segurava a Bíblia, né? Só segurava a Bíblia. Uma vez eu contei, tinha 8 pessoas encostadas em mim. 8, uma atrás assim, outra assim, outra assim. 8, aquele tênis André. 8. Imagina Jesus aqui comprimido por essa multidão. Então eu não posso imaginar Jesus apertado ali por aquela multidão. Aquela mulher fura aquela barreira. Ela fura aquela barreira. Ela toca em Jesus. Porque ela sabe, tão somente se eu tocar as suas vestes eu serei curado. O que você está disposto a furar para ser curado nessa noite? O que você está disposto a enfrentar, as barreiras que você está disposto ou disposta a enfrentar para ser curado? É família, preconceito de família? É vício, qualquer tipo de vício? Seja ela pornografia, cigarro, bebida, mentira, fornicação. O que você está disposto a furar hoje, quebrar a barreira para encontrar a cura do Senhor? O que você está disposto? Ou disposta a enfrentar para ver a cura do Senhor? Dá para entender? Essa mulher nos ensina muita coisa. Engraçado que ela sente. Quando ela toca em Jesus, Jesus fala, alguém me tocou. Ah, mas como que alguém te tocou? Olha essa multidão, Jesus. E você vem falar, alguém me tocou? Todo mundo te aperta, todo mundo te toca, todo mundo te oprime. Mas alguém me tocou diferente, porque sinto que de mim saiu virtude. Outra versão fala, sinto que de mim saiu poder. Poder. E ela ficou acanhada, quieta, calada. Até que ele parou tudo. Para, Jairo, vem que minha filha está morrendo. Para, Jairo, eu quero saber quem me tocou. Ele sabia, mas ele precisava. Jesus queria que aquela multidão visse o testemunho dela. Ele queria continuar a bênção, concluir a bênção na obra dela. E a história daquela mulher que não tem nome, que não tem endereço, e não sabemos nada dela, só sabemos que ela foi curada. A história daquela mulher foi escrita para que nós sejamos abençoados hoje em nome de Jesus. Entenda isso, a cura. Entenda isso. Cura, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, nós não estamos brincando com Deus, não estamos brincando de Deus, nós somos porta-voz do Senhor, embaixadores de Cristo Jesus, nós somos profetas do Senhor, boca de Deus, o Deus que cura. Jesus falou, onde está quem me tocou? Aquela mulher, ela conta toda a verdade. Eu não sei quanto tempo ela contou toda a verdade. Jesus virou para Jairo e falou, sossega aí, eu vou te atender, mas eu preciso agora ouvir essa mulher. Jesus sempre vai ter tempo para você, meu irmão, minha irmã. Sempre que você quiser ter um encontro, Jesus tem um tempo para você. Jesus tem uma bênção para você. E ela contou toda a verdade. Que toda a verdade é? Eu não sei. Talvez ela falou, Jesus, há 12 anos, estou gastando tudo que tenho. Eu já vendi todas as minhas propriedades. Eu tinha joias. Eu tive um marido que me abandonou. Eu não sei qual era a verdade dela, mas estou tentando imaginar. Meu marido me abandonou. Jesus, a minha família me abandonou. Porque na cultura lá era assim, a família também abandonava. Jesus, não tem amigos. Jesus, não tem ninguém para conversar. Jesus, a coisa está tão difícil, eu gastei tudo, ninguém me ajuda, eu estou passando até fome. Jesus, não é só hemorragia, não era só hemorragia, era uma dor insuportável, e não tinha controle. Jesus, não era só hemorragia e a dor insuportável. Jesus, eu também tinha uma anemia, sofrendo de anemia pela perda de sangue, eu não tinha forças para caminhar, nem para falar, nem para cantar, nem para adorar, não tinha ânimo para nada. Há muito tempo que eu não tenho força, nem para limpar minha casa. Ela contou toda a verdade. Toda a verdade. E olha, Jesus lida com a verdade. Quando ela contou toda a verdade, Jesus então olhou para ela e falou assim, filha, vai-te em paz. A tua fé te salvou. O que leva a cura, meus irmãos? Fé para curar. O que Deus nos ensina para ver essa cura? Já não citamos Isaías, que o pecado, perdoados estão os teus pecados. O pecado pode impedir a tua bênção, a tua cura. Não que você veio aqui hoje para ouvir que você está em pecado. Não, só se tiver mesmo, você tem que tratar isso aí. Mas você não veio aqui para receber bordonhada, você veio aqui para ser curado em nome de Jesus. Dá para entender? Os teus pecados estão perdoados. Então, de repente, Jesus está mostrando que, de repente, a qualidade da tua dificuldade, da tua enfermidade, esteja relacionado, vinculado ao pecado. Ao pecado.
A segunda coisa que nós podemos ver de procedimento de cura, note bem, Jairo prostrou-se antes da cura. Aquela mulher prostrou-se depois da cura. No verso 22, a mesa pode colocar, vai colocar que Jairo prostrou-se diante de Jesus e disse: venha tocar na minha filha, que a minha filha está à morte. Capítulo 5, verso 22. Nós vamos ler juntinho. E depois nós vamos ler o verso 33, que mostra que a mulher prostra-se depois da cura. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. No verso 22, Jairo prostrou-se por quê? Símbolo de humilhação. Eu me lembro a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu fui pregar em Santo André, e todo pregador tem vaidade, e havia ali quase 2.000 pessoas, ou 1.000, 2.000, não sei, o tempo estava cheio, e eu tinha estudado tanto a palavra, eu tinha me preparado tanto, eu falei, opa, hoje vai ser bênção, eu vou falar tudo que tenho. Aí o Espírito Santo de Deus veio no meu coração e falou assim, ó, todo mundo que sobe no altar exaltado, desce humilhado. Faltavam 5, era o momento do louvor, eu adorando, me soltando, e eu estou com a palavra na boca e no coração, eu estou contente que vou pregar, e vem mesmo o Senhor fazendo, todo mundo que desce e sobe exaltado no meu altar, desce humilhado. Foi isso que Deus falou no meu coração 5 minutos antes de pregar. Eu comecei a chorar, comecei a pedir perdão a Deus, para que Deus me use em nome de Jesus. Prostrou-se, temos que aprender a prostrar. Prostrar diante de Deus. Nós não somos nada. A Ele toda a glória, todo o louvor. Entender, tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Jairo prostrou-se, olha lá, os principais da sinagoga, vendo, prostrou-se aos seus pés. Isso foi antes da menina ser ressuscitada. Agora, o versículo 33, Miriam, por favor, mostra que a mulher prostrou-se após. Então a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, ela sabia, já tinha acontecido a cura, temendo e temendo, porque ela foi ousada, invadir a multidão, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Meu irmão, minha irmã, você tem se prostrado diante do Senhor? Não dá para ver que o critério relacionado ao sobrenatural de Deus é nos humilharmos diante do Senhor, é prostrarmos diante do Senhor. Você tem exaltado o Senhor como Ele é digno de glória? Como que você está lidando com as coisas de Deus? Olha a questão lá, havia umas carpinteiras, estavam chorando, tudo uma farsa. Chorando. Quando Jesus falou, ela não morreu, ela dorme, porque onde Jesus está, ninguém morre. Onde Jesus está, a morte não tem poder. Onde Jesus está, você dorme. Dá para entender? Jesus estava ali. Ela não morreu, ela dorme. Todo mundo começou a rir, porque era uma farsa, ninguém estava comparecido de maneira nenhuma. Talvez estivesse até ganhando para chorar. Havia essa modalidade, né? As carpideiras eram pagas para chorar em velório. Sai todo mundo aqui, seus incrédulos. Sai todo mundo, só fica comigo esse. Sai todo mundo. Como é que nós estamos lidando com o jejum? Como é que nós estamos lidando com a nossa campanha? Para ver a cura tem que se prostrar. Para ver a cura tem que tratar o pecado, tem que quebrar o altar de Baal. Se você quer ver o sobrenatural de Deus, tem que quebrar. Tem que tirar todo impedimento. Como é que você está lidando com essa campanha de jejum? Eu achei fantástico. Não falei com a mãe, me perdoa, está aí. Tá? A Vicky fazendo jejum de Danone. Tem 4 anos. Porque ela ouviu dizer que tem que tirar algo que ela mais gosta. 4 anos. E eu perguntei para a mãe, como é que ela está no jejum? Ela está firme. Está firme no jejum. Algumas pessoas estão brincando com a situação. É hora de jejuar por nós, pelas nossas vidas, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela igreja de Cristo. É hora de nos humilharmos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, pois no devido tempo Ele vos exaltará, diz a palavra do Senhor. Humilhar-vos diante da potente mão de Deus, é tempo de nos humilharmos. Como é que nós estamos nos prostrando diante do Senhor nesse período de campanha? Deus, Ele tem poder para curar, Ele é suficiente. O que está impedindo? Vamos avançar, fazer nosso papel, fazer nossa parte. E a Bíblia ensina, prostre-se diante do Senhor, humilhe-se diante do Senhor, trata o pecado, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos, santidade. Outra questão que a gente pode tratar, de alcançar o sobrenatural de Deus, coração quebrantado, se humilhar mesmo. Palavra de Deus lá, acredito que é Isaías
Salmo 51, versículo 7, versículo 11, né? Um coração contrito e quebrantado não desprezará o Pai. Quebrantamento, eu gosto de pensar que oração de esposa e de mãe não tem como. Cuidado, hein, marido? Oração de esposa, porque a oração sai de dentro do coração. Sai de dentro do coração. Oração de esposa e de mãe, porque ora com o coração, se quebranta. Homem é mais durão, né? Homem é mais durão. Tem muitos homens que não conseguem chorar, não conseguem se humilhar. É tempo de nos humilharmos, é tempo de chorar aos pés de Cristo, reconhecer as nossas falhas, nossas fraquezas, quebrar os altares de Baal e partir para cima para ver a glória e o fogo de Deus. É tempo de buscar quebrantamento, prostrar-se, tratar o pecado, santificar-se. Quebrantamento e, por fim, obediência. Fé para curar é necessário, para ver a cura associada à fé, é necessário obediência. Todas as vezes que eu via que pessoas orando, que não foi uma nem duas, orando e as curas se manifestando, todas as vezes aconteceu porque a pessoa estava obedecendo. Ela obedeceu. Deus mandou você orar, Deus mandou você pregar, Deus mandou você fazer discípulos, Deus mandou você se consagrar. Obediência. Todas essas bênçãos virão sobre ti se atentamente ouvires e obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Obediência à palavra do Senhor. Você tem chamado, Deus tem propósito, plano na tua vida. Saiba disso. Eu quero orar. Eu quero orar para você. Eu quero pedir que você feche os olhos. Eu quero orar para você. Eu não poderia perder essa oportunidade. Não há dúvida alguma que Deus está nesse lugar e Deus tem poder para curar. E eu quero orar para você se você tem alguma enfermidade. Se de alguma forma Deus tocou o teu coração e você está tendo dificuldade para quebrar uma dessas barreiras, você não consegue se humilhar, você não consegue se prostrar, você não consegue consagrar teu coração. Eu quero te falar que hoje eu creio que Deus vai te curar. E eu quero orar por você. Se você quiser receber oração, não do pastor, mas da igreja de Cristo, com concordância, uma oração de cura, você pode vir à frente. Eu creio que Deus vai fazer nessa tua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Pode vir à frente você. Se de alguma forma, você também pode vir por alguém também. Pode vir, Caori, vem aqui, já oramos pela Vera. Se a Caori estiver aí, vem aqui, nós vamos orar pela Vera. Esse é o Deus que curou e ressuscitou a menina, filha de Jairo. Esse é o Deus que curou e ressuscitou. Esse é o Deus que curou a mulher do fluxo de sangue. Esse é o Deus que curou o paralítico. Você pode sair do teu lugar. Homem nenhum tem nada para te dar, mas nosso Deus tem o seu poder, a sua glória. Ele pode fazer na sua vida. Oh Deus, oh Senhor, Espírito Santo de Deus, oh glória. Você que não veio, você pode estender a mão para frente. Vamos orar juntinho. Oh Senhor dos Exércitos, Senhor, o Senhor conhece cada coração. Senhor, nós entramos nessa campanha, Senhor, para não brincar com a tua palavra, não brincar com o teu evangelho, nem com o nome do Senhor. Senhor, nós estamos travando essa batalha para ver a cura, a glória do Senhor. Deus, eu quero ver o paralítico andando, o morto ressuscitando, Senhor, o fluxo, Senhor, cessando, Senhor, toda anemia, toda tuberculose, oh Senhor, toda pneumonia, toda alergia, todo câncer, toda dor na coluna, toda dor de cabeça, dor nas pernas, no poder que é no sangue do Cordeiro, no poder que é no sangue de Jesus, ó Pai. Oh Senhor, o Senhor nos ordenou que orássemos, ó Pai. O Senhor nos ordenou que orar, arrependêssemos da diabetes, Pai. Oh Senhor, o tumor, Pai, a depressão, Senhor, os problemas emocionais, físicos, Senhor, poder e glória sejam dadas ao teu nome, Senhor. A tua igreja, Senhor, nessa noite ela vem com concordância, ela concorda, Senhor. Visita agora a Vera, teu filho orou. Visita, Senhor, o Estênio, Pai, o Bruno, Senhor, pecalamacia lamanaia, pecalamá. Oh Senhor, Deus, Senhor, eu quero clamar a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder. O Teu poder, Senhor, venha sobre Teus filhos, Senhor.
poder de cura, poder de restauração. Oh Senhor, enfermidade na alma, enfermidade no casamento, Senhor, seja ela qual for, sai, 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 sai em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, Pai. Traga toda a saúde, Pai. Traga toda a tua cura, traga toda a tua bênção, Senhor. Visita para a glória do teu nome, Senhor. Toma teus filhos, teus servos, ó Pai. Eu clamo a ti nessa noite, Senhor. Tira toda a fibromialgia, ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, vai libertando, Senhor, todo mal. Visita para a glória do teu nome, Senhor. Teu servo, Senhor amado, enche do teu Espírito, Senhor. Vai curando, vai libertando nessa hora. Pai, eu te adoro. Pai, eu te engrandeço. Pai, eu te glorifico, Senhor. Eu clamo a ti pela tua mão de poder, a tua mão de bênção sobre a cabeça, sobre a vida, sobre os órgãos, sobre o filho de cada um dos teus filhos, ó Deus. Eu oro ao Senhor, eu glorifico ao Senhor, eu engrandeço ao Senhor, na autoridade do nome de Jesus.